Olá pessoal, tudo bom? Estou voltando aqui com as dicas de direito penal, agora falando de 3 institutos muito importantes para o teu estudo e que com certeza vão cair em alguma das tuas provas, seja OAB, seja concurso, enfim, são institutos importantes dentro do direito penal. Arrependimento eficaz, desistência voluntária e arrependimento posterior, tá? Então nós vamos aqui analisar os conceitos de cada um, onde estão localizados dentro do iter criminis e principalmente analisar uma questão que foi trazida aqui em um dos concursos da FGV. Então vai servir para o teu concurso, vai servir para o teu exame de ordem. Vem comigo aqui nos slides. Então vem comigo agora para mais uma dica de direito penal, agora envolvendo os conceitos de desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Lembrando que as nossas dicas são sempre seguidas de análise de uma questão, seja de OAB, seja de concurso. O intuito aqui é levar o melhor de dicas de penal para você e aí sim você ir forjando o teu conhecimento, fazendo esse treino com questões para que chegue na tua prova capaz de concretizar a sua aprovação. Aqui o intuito é gabaritar as questões de direito penal, tá? Estou deixando aqui com vocês também o meu Instagram, @jofferson.pc, tá? E também você pode me procurar lá no Facebook, Professor Jofferson Santos. E lá no YouTube, o canal Jofferson Santos, tá ok? Então, vamos lá para esses conceitos importantes que são sempre cobrados em provas de direito penal. Primeiramente, nós temos que conhecer essa fase que é a fase do iter criminis, ou melhor dizendo, fases, porque nós temos fases que compõem o caminho até a consumação total do crime, tá? Então, nós temos aqui 4 fases, tá? Uma sendo interna, que é aquela chamada de cogitação, como você pode ver aqui, vem comigo, olha só, você tem a fase da cogitação, tá? Você vai ter a fase da preparação, que é a segunda etapa, que já está dentro aqui da fase externa. Você tem a terceira etapa, que é a fase da execução, e a quarta fase, que seria a fase da consumação. Alguns doutrinadores trazem aí a fase do exaurimento, tá? Mas, majoritariamente, ela não constitui fase, aliás, do iter criminis. Então, fiquem atentos quanto a isso. Então, as 4 fases são essas: cogitação, preparação, execução e consumação. Sendo que essas 2 primeiras fases, elas não são puníveis, tá? Aqui você não vai ter punição, tá? Não terá punição. É claro que na segunda fase, e aí atenção quanto a isso, em se tratando de preparação, se eu tenho, por exemplo, um crime em que nesse momento que eu estou preparando, ele está tipificado em uma legislação própria, especial, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, da compra de munições ou compra de uma arma de fogo, sem que você tenha posse ou porte, tá? A autorização para isso. Nesse caso, eu estou na fase de preparação e terei a possibilidade de punição. Mas isso é exceção. Vamos pegar aqui pela regra. Cogitação e preparação não são puníveis. Já a terceira etapa e a quarta etapa, eu vou apagar aqui, tá? Para não me atrapalhar e até para não atrapalhar vocês. Vou só colocar aqui novamente. Ok, então vamos lá. Você tem uma situação aqui que é a da terceira fase e da quarta fase. É nesse momento, tá, da execução, já está aqui, que já está na fase externa, que surge a tentativa, tá bom? Então, muita atenção para essa fase. A tentativa, ela vai surgir aqui, tá? Tentativa. É nesse momento em que eu terei a possibilidade da tentativa, lá do artigo 14
tá? Lá do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Só que nós vamos observar aqui agora, no artigo 15, você tem a seguinte leitura, prestem atenção aqui comigo. O agente que voluntariamente é um elemento que vai compor aí a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. Tá? Então tem que ser um ato voluntário. Ele desiste de prosseguir na execução. Nesse primeiro momento aqui, nós teremos a chamada desistência voluntária. Tá? Desistência voluntária. Desiste de prosseguir na execução. Então, ele já está determinando que a desistência voluntária ocorre no momento em que eu estou ainda na fase de execução, tá? Cuidado com isso. Continuando, ou impede, olha só, que o resultado se produza. O resultado é o que nós chamamos de consumação. Então, nesse caso, a segunda parte do artigo 15 do Código Penal, ele vai me trazer o quê? O arrependimento, olha o A aqui, eficaz. Arrependimento eficaz. Então, aqui, vou apagar, momento, show. Aqui você vai ter, preste atenção comigo, a desistência, tá? Desistência voluntária, no momento em que eu executo o ato e eu não, e aí cuidado, de forma voluntária, não concluo os atos executórios, por vontade minha. Repito, voluntariamente eu não executo os demais atos executórios. Já o arrependimento posterior, ele vai se localizar entre o momento da execução, tá? Tá aqui, ó, eficaz, tá? O arrependimento eficaz. Arrependimento posterior, nós vamos ver que ele fica depois da consumação. Já vamos até colocar aqui para ficar melhor entendível por você, tá? Vou apagar aqui para não complicar mais aqui a situação, né? Não deixar tão suja aqui a imagem para ti. Então, fique atento. Desistência voluntária aqui na execução, tá? Desistência voluntária aqui na execução. O arrependimento eficaz entre a execução e a consumação, fica aqui. E o arrependimento posterior vai ficar aqui, ó, entre a consumação, tá? E atos posteriores, que nós vamos observar especificamente em quais crimes eu posso ter o arrependimento posterior. Então, desistência voluntária, eu estou executando e desisto voluntariamente do ato. Arrependimento eficaz, eu executo todos os atos necessários, mas antes de chegar à consumação, eu tenho o arrependimento que tem que ser eficaz. Essa palavrinha não está à toa. Tem que necessariamente ser um arrependimento eficaz. Exemplo, eu começo a esfaquear uma pessoa, termino os atos executórios, mas antes da sua morte, eu levo de forma voluntária, e arrependimento gera essa voluntariedade, ou necessita dessa voluntariedade, a pessoa até o hospital e ela não vem a óbito. Tá? Lembrando que tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz apenas vão retirar o dolo do agente, que é aquele dolo inicial. Então, se eu queria matar um indivíduo, eu não vou ser punido por tentativa, eu não tenho tentativa. Tá? Aqui a tentativa ela não vai existir, porque a tentativa, eu preciso, o quê? Lá do artigo 14, inciso 2, eu preciso que, durante o ato executório, eu não consiga consumar o crime por o quê? Por situação que está alheia à vontade do agente. Então, por isso que aqui eu não tenho a tentativa na desistência voluntária e nem no arrependimento eficaz, tá bom? Esses dois institutos, eles vão gerar, o direito penal chama eles de pontes de ouro do direito penal, porque eles tiram o dolo inicial,
mas não deixam de punir o agente pelos atos já praticados. Então, desistência voluntária e arrependimento eficaz, olha só, eu vou ser punido pelos atos praticados. Tá? Então, terei essa punição. Falando daquele exemplo que eu coloquei lá, então eu vou ser punido pelos atos praticados. Exemplo lá do crime de homicídio que eu estava querendo praticar. Eu desisto de continuar o esfaqueamento. E aí a pessoa é salva. Eu vou ser punido por lesão corporal. Eu não vou ser punido por tentativa de homicídio. Tentativa ela não existe aqui. Tá bom? Já o arrependimento posterior, ele vai surgir após a consumação do crime. Tá? Geralmente em crimes que não vão possuir o quê? Que não vão possuir grave ameaça. Tá? Um exemplo, o crime de furto. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, lá do artigo 155. Tá? Esse crime especificamente, eu posso subtrair um objeto e no dia posterior, e aí quando eu subtraio, ou seja, quando eu mudo esse domínio ou a propriedade do objeto, eu já consumo o crime de furto. Se eu devolvo no dia seguinte voluntariamente, eu terei o chamado arrependimento posterior. Lembrando que o arrependimento posterior, ele não vai ser punido apenas pelos atos praticados, ele vai ser punido pelo crime consumado. Só que aqui eu terei uma redução de pena, tá? Eu terei uma redução de pena. Ficou claro, então, a diferença entre desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior? Lembrando, eu não tenho tentativa. Tentativa é quando o agente está executando, tá? E aí, diante de situações alheias à sua vontade, ele para a execução. Então, eu posso dizer que a tentativa, eu quero, mas não posso. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu posso, mas não quero mais. Tá bom? Sendo punido pelos atos praticados. Então, vamos lá? Vamos testar o conhecimento a partir dessa explicação, dessa dica envolvendo esses três conceitos? Vem comigo. X da questão. Uma questão da Fundação Getúlio Vargas, de 2019, analista do MP, tá? Do Rio de Janeiro. Vamos lá. Olha o enunciado. No dia 3 de junho de 2019, Vitor, revoltado com a intenção de sua companheira Rosa de terminar o relacionamento, faz um grande buraco no quintal da residência e surpreende sua companheira com um forte golpe de pá na sua cabeça. Então, ele já iniciou, olha só, a execução do crime. Tá? Então, ele já iniciou. Em seguida, apesar de saber que aquele golpe não seria suficiente para causar a morte de Rosa, joga no interior do buraco, já é outro ato executório, ó, pá na cabeça, joga o corpo da vítima no buraco, com a intenção de persistir, olha só, ele queria persistir nos golpes e causar o quê? Olha o ânimos dele. Ânimos de matar, tá? O ânimos de matar, tá? E em seguida, esconder o corpo. Ocorre que Rosa começa a chorar e implora para que Vitor pense na filha do casal. Vitor, então, cessa a sua conduta. Onde foi que ele cessou a conduta? Ele cessou no momento que ele jogou ela no buraco. Ele tinha a intenção de persistir nos golpes. Então, aqui, ele vai cessar a conduta durante o quê, pessoal? Durante os atos. Olha só que importante o estudo do intercrimes. Do ato ou atos executórios, tá? Atos executórios. Então, ele vai cessar durante os atos executórios, ok? Ajuda a Rosa a sair do buraco e permite que ela vá se limpar. Ocasião em que a vítima pula pela janela do banheiro, é aqui que a questão te leva a erro, porque ela dá a entender que o crime não se consuma por vontade alheia à do agente. Pelo contrário. Como vocês perceberam, ele queria continuar com os golpes, queria causar a morte, mas ele parou. Ele cessou a conduta nos atos executórios. Tá? Então, ele ajuda a Rosa a sair do buraco
e permite que ela vá se limpar, ocasião em que a vítima pula pela janela e informa os fatos a policiais militares que passavam pela localidade. É constatada a existência de lesões de natureza leve na vítima. Considerando apenas as informações expostas, a conduta de Vitor configura: letra A, tentativa, pessoal. Nós temos a tentativa aqui? É claro que não. Se eu parei os meus atos executórios, por minha vontade, eu jamais terei tentativa. Tá bom? Então, já nem penso na letra A. Lesão corporal qualificada por ser contra a companheira? Aí sim, porque se você tem uma situação de cessar durante os atos executórios, nós teremos o que aqui? Nós teremos a desistência, tá, voluntária. E a desistência voluntária, eu vou ser punida apenas pelos atos o quê? Atos, horrível essa letra, né? Mas aqui é só para ilustrar para vocês, atos praticados, tá bom? Em razão do arrependimento eficaz, é um arrependimento eficaz? Não, porque nós paramos durante os atos executórios. Seria arrependimento eficaz se eu tivesse parado antes da consumação, ou seja, se ele tivesse feito tudo isso em relação aos atos executórios e tivesse cessado antes da consumação, tá? Letra D, fato atípico? É claro que não. Por quê? Porque ele vai ser punido pelos atos praticados. Ele não vai ser punido por tentativa de homicídio, mas vai ser punido por lesão corporal qualificada, por ser contra a sua companheira. Então, letra D e letra E estão descartadas. Sobrando, então, a letra C. Lesão corporal qualificada por ser contra a companheira, em razão da desistência voluntária, tá bom? Então, X da questão, letra C de casa. Fiquem atentos. Eu espero que tenham gostado da dica e de mais uma dica muito boa de direito penal, que são esses conceitos de desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Logo mais voltamos com mais dicas. Continue aí, focado nos estudos Direito Penal na Veia. Então, pessoal, gostaram da explicação? Dica importante, né? 3 institutos muito importantes para o teu estudo, seja para exame de ordem, seja para concurso público. Concurso público, então, para a área policial, pode ter certeza. Vai cair 1, 2 questões sobre arrependimento eficaz, desistência voluntária, arrependimento posterior, tá bom? As questões, elas sempre vão abordar nessa área aí da tentativa, do iter criminis, para tentar te confundir. Mas aqui, direito penal na veia, você não vai se confundir não, tá bom? Espero que a quarentena esteja sendo produtiva, vamos fazê-la produtiva. Não adianta a gente parar, tá? A gente tem que ficar em casa? Tem que se resguardar? Tem. Mas deixar de estudar, jamais. Até porque o teu concorrente lá está estudando. Você tem que ficar atento e tem que estudar também. Forjando um conhecimento para no futuro você fazer a sua aprovação se tornar concreta, tá bom? Então, forte abraço. Visitem o meu canal lá no YouTube, tá? Jofferson Santos. Faça inscrição, aciona o teu sininho lá para ficar sempre te alertando os vídeos que vão sendo postados. E claro, gostando, deixa seu like, tá bom? Foi um prazer estar com vocês de novo nessa dica. Até a próxima. Não esqueçam, foco, força, honra, porque a tua aprovação ela está próxima. Até mais.